Criança adoece por ficar com vontade. Mais um da linha das crianças doentes. Bom dia, Ana é uma moça. Comecei curtindo o blog muito antes de conhecer vocês no YouTube. Não consegui assistir os vídeos porque a internet que eu tinha não me ajudava. Agora posso ver até de trás pra frente que a minha internet não acaba. Tem um relato de quaresma, mas não consegui achar as fotos. Então vai esse de criança com vontade. Por quê? Precisa de foto da quaresma? Não quero que diga o meu... Não, nunca digo o nome. Bom, morei fora do estado de São Paulo por mais ou menos 6 anos, no estado de Rondônia, capital Porto Velho. As pessoas confundem com Roraima, é verdade. Hoje voltei a morar no litoral de São Paulo. Um belo dia fui à feira com uma amiga que fiz por lá e o filho dela. Fui à feira com uma amiga que fiz por lá e com o filho dela. Entramos pelo final da feira para o começo, quando avistamos um senhor marceneiro que fazia brinquedos e tinha exposto vários caminhões, e um deles era popularmente chamado de caminhão julietado, ou seja, um caminhão grande com 2 carrocerias. Julietado. O filho da minha amiga ficou enlouquecido pelo caminhão. Paramos um pouco para ver o valor e o menino de 5 anos já saiu puxando o caminhão como se fosse dele. Ai, meu Deus. Minha amiga gritou: "Não, meu filho, a mãe não tem dinheiro para comprar esse caminhão." E ele: "Não, mamãe, é meu caminhão." Ela não tinha os R$ 50 que era o valor do caminhão e disse a ele que depois comprava o caminhão. O que foi um custo fazer com que o menino largasse a cordinha do caminhão. Com ela dizendo: "Quando a mamãe tiver dinheiro, a mamãe compra o caminhão." E ele soltou e continuamos a fazer a feira. E o menino atentando: "Mãe, você vai vir buscar meu caminhão?" E ela: "Eu vou, meu filho." De 5 em 5 minutos ele perguntava. Na segunda-feira, passei na casa dela e vi o caminhão. E ela já foi me contando: "Minha nossa, esse menino passou mal de sábado para domingo. Quando foi dormir, perguntou do caminhão. Uma febre de 40 graus. E ele perguntando do caminhão. E ele delirando e febre, a metade do domingo. E não abaixava com nada a febre. No domingo mesmo, ela conseguiu o dinheiro para comprar o caminhão. Sabia onde o senhor que fazia morava e foi até a casa dele comprar o tal do caminhão. O menino começou a brincar e a febre passou e ficou tudo bem. E foi a primeira vez que eu vi isso acontecer com objetos. Já tinha visto outras vezes com comida ou doce, mas com objeto nunca. E no interior dizem que quando a criança tem essas vontades por comida, são causadas por vermes, e os vermes que a criança tem na barriga começam a sair por todos os buracos. Pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, e sabe Deus por mais onde, principalmente por aí mesmo, onde você tá imaginando. Beijos, Ana, Matheus e família, muito bem. Então, esse negócio de verme, antigamente falavam isso, mas eu acho que não é. Por isso que fala, criança, fulano é lombriguento. Quando você fala que você fica com vontade, alguém tá tomando alguma coisa, você fala, dá um pouquinho pra mim, você fala, lombriguento. Por causa disso, porque falavam que quando você tinha verme, lombrigas e tal, você ficava com vontade de comer as coisas. Talvez essa vontade seja uma carência de algum nutriente, né? Assim como quando tem grávida que tem vontade de chupar telha, comer barro, porque às vezes tá com algum tipo de deficiência de vitamina ali, e sal, sabe? Lamber sal, essas coisas. Açúcar. Mas eu não acredito que essa vontade, essa febre, tudo isso venha por conta das lombrigas. Dos vermes. Não sei. Mas falando de vontade de objeto que dá febre, aqui a minha mãe achou a foto que eu falei pra vocês, porque pra quem não sabe, meu irmão 2 vezes ficou com febre desse jeito mesmo. Chegou a delirar também de febre. Alguém falou pra minha mãe, quando ele estiver delirando de febre, presta atenção que ele vai falar o que ele quer.
igual aconteceu aí. E aí ele falou. Então meu irmão ficou com vontade, o Robson, ele ficou com vontade, quando ele era pequenininho, ficou com vontade de uma motinho, que acho que viu numa farmácia, era um brinquedo, e mais pra frente uma girafinha, de plástico assim, também. Só que não falava, que nem esse menino, ele já falou que ele queria e tal. É que ficava meio assim, sabe? Ai, não sei. E eu também. E aí uma vez eu fiquei por causa de uma roupa. E é essa roupa aqui que vou lhes mostrar. Começou, eu só mostrei, falei pra minha mãe, olha mãe, que bonita a roupa, ela é verdade, é linda, né? Mas nem tchum, e aí eu comecei a ficar com febre, e aí ela já tinha experiência do meu irmão, e minha avó falou, leva ela lá e vê o que ela quer na loja. Aí voltou lá na loja, imediatamente abaixei lá na vitrine e mostrei a roupa. Aí ela parcelou em 523 pagamentos, porque a roupa era cara. E comprou lá. Esta daqui vai focar ou não vai? Olha lá. Esta sou eu com, sei lá, 5 ou 6 anos. Acho que tinha uns 5 anos. E é essa a roupa que eu fiquei com vontade. Fiquei doente por causa da roupa. Era um conjuntinho de plush. É plush? Veludo? Não sei. Que é isso? E aí, tudo por causa desse esquilinho, cachorrinho, não sei, que tem aí, ó, que ele é deitado, ele era de tipo pelúcia, e tinha esse rabo solto aí, tá vendo? Na blusa que eu tô segurando o rabo. Tô segurando o rabo. E acho que eu me encantei por isso e eu quis, fiquei doente. Olha lá a alegria da criança com a roupa. E esse tênis aqui foi meu pai que deu. Nossa, eu lembro desse, eu adorava esse tênis colorido. Foca! Caramba! Olha lá, eu adorava esse tênis. Eu sinto o cheiro desse tênis, gente. Amava. E essa sala aqui da foto é onde a minha mãe tinha a tarda pimenteira, que a mulher chegou aqui para cortar o cabelo, pegou, ficava aqui atrás, aqui tem um muro, tá vendo? Esse muro vinha até aqui mais ou menos e aqui tinha uma escada. Então isso aqui, ó, é o fosso de uma escada, vamos dizer assim. A escada ela descia aqui e virava para cá. Descia e virava aqui para baixo. E a porta era aqui por baixo, tá vendo? Dessa parede aqui tinha um vitrô. E aqui era o murinho, de onde descia a escada. E nesse murinho ficava vários vasos, tá vendo? Que tem uns vasos de plantas aí no murinho. E um desses vasos era a pimenteira, que tava caindo, assim, toda bonita. E a mulher tinha que passar por essa sala aqui para chegar no salão. E secou tudo a pimenteira, morreu no mesmo dia. Quem lembra desse sofá? Quem tinha? Esse sofá era básico nos anos 80, todo mundo tinha esse sofá. Quem já prendeu a cabeça atrás desse sofá? Porque atrás dele tem umas madeiras assim. Aí eu fiquei sabendo que eu fiz isso e o Matheus também, porque minha sogra tinha um sofá bem parecido com esse também. Você vai lá atrás, enfia a cabeção lá, depois não sai, fica com as orelhas assim. Ai, mãe, não consigo arrancar minha cabeça. Eu já prendi a cabeça no sofá. E é isso aí, ó. Fiquei com vontade desta roupa. Deixa eu ver, tem mais foto aqui. Olha! Eu com uns 10 anos aqui comendo leite, bolacha e Toddy. Olha lá, bolacha com leite Nescau, sei lá. Parmeirense, gordinha. Minha mãe foi cortar uma franja no meu cabelo encaracolado. Só molhando mesmo, olha lá. Ah, quem lembra dessas chupetinhas no brinco, pingente de chupetinha, bem anos 90, né, gente? Olha lá, quem lembra dessa camiseta do Palmeiras? Comendo. Aqui eu comigo mesma. Aqui eu tinha 11 meses nesse quadro aí, nessa foto. Só tinha 2 dentes embaixo. Eu acho que eu tinha uns em cima também. Passando batom. E esse é o espelho, gente, que eu brincava de... Que eu colocava um objeto na frente e fingia que eu mexia com ele atrás do espelho também. Tinha uma sensação estranha, mas era legal. E é isso aí, na Mongaguá. Pessoa um dia já foi magra. Pessoa um dia já foi magra e não sabia.
Então vamos lá, vamos contar relato, parar de mostrar foto. E adoece por objeto sim, gente. Então vamos lá pro relato? Eles se foram. Deixa eu molhar a goela. Molhar a goela. Olha que chique. Olá, Ana. O relato que irei contar é uma história verídica e que presenciei de forma gradativa entre os anos de 2012 a 2016. Bem, não citarei nomes em lugares aqui para a privacidade e respeito dos envolvidos contados no relato. Muito bem. O relato envolve minhas duas famílias e o que contarei aqui mexeu comigo e ao mesmo tempo me deixou espantado com a rapidez que tudo isso aconteceu. Bom, já para deixar claro, até o ano de 2012 eu possuía ainda 3 avós, os 2 pais de meu pai e apenas o pai de minha mãe, já que minha avó materna nos deixou quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Então, prosseguindo com o meu relato, no ano de 2012, no mês de junho, para ser mais exato, infelizmente minha outra avó faleceu. A situação decorreu da seguinte maneira. Nesse dia, era o dia em que eu organizava pequenas reuniões em minha casa para falar de Deus aos meus liderados. A reunião ocorreu super bem e quando terminei fui para a casa do meu avô paterno. Ficar lá, sentado na porta, jogando conversa fora. Quando de repente eu ouvi uma comoção vindo da casa de meus avós paternos, que fica no mesmo lado da rua e separadas apenas por 2 casas. Corri para ver o que tinha acontecido, quando ouvi alguém dizer: "A mamãe está morta." Nessa hora meu coração já estava acelerado e o nervosismo já tinha tomado conta de mim. Fui até o quarto dela e a vi deitada em sua cama, desfalecida. E uma lágrima caiu do meu olhar no mesmo instante. E no mesmo instante, a minha prima pediu para que eu ligasse para o SAMU e assim o fiz. Nervoso e com os dedos e a voz trêmula, liguei. Falei com o atendente que enviou uma ambulância para o local, porém de nada adiantou. Minha avó realmente já havia morrido e a única coisa a se fazer naquela hora era contatar a funerária. Minha avó, a qual acabei de relatar, sofria de diabetes e tinha uma de suas pernas amputadas. Ela era cheia de vida e acredito eu que sua morte foi acelerada devido ao fato de não poder mais se locomover como antes. Por isso foi definhando aos poucos. Lhes conto tudo isso porque quero que entendam o que vem a seguir. Naquela casa vivia minha avó, meu avô, minha tia e seus filhos, que eram 4. Todos eles ajudavam a cuidar da minha avó e outros familiares como eu também ajudavam de alguma forma, inclusive meu avô, que não era mais nenhum jovenzinho. Depois da morte dela, meu avô parece ter perdido aquela alegria que carregava. E olha que ele era um homem muito vaidoso. Porém, como dizia, tudo isso parecia parte de um passado distante. Sua saúde foi de mal a pior. E mais uma vez minha tia, que a essa altura também enfrentava problemas de saúde e dores nas costas por carregar sua mãe, continuou os cuidados agora com seu pai. E agora começa a parte sobrenatural do relato. Era fevereiro. Se não me falha a memória, quando eu, minha mãe... era fevereiro, se não me falha a memória. Quando eu, minha mãe e minha irmã saímos de casa às 11 horas da noite para ir na casa do meu avô materno, pois ele também estava adoentado. Chegando lá, minha mãe foi vê-lo, enquanto que eu estava lá fora esperando ela vir para podermos voltar para casa. Nesse instante, e olhando para as árvores que havia na praça em frente, pude ver um ser que, sinceramente, até hoje não consegui saber o que era. E é porque eu já vi anjos e demônios e sei qual a sensação que cada um provoca em meu coração. Mas aquele ser era diferente e não consigo explicar o que senti quando o vi. Sei apenas que ele parecia usar um terno da cor da pele e tinha a fisionomia de um homem.
Pois bem, naquela ocasião, ele estava encostado numa árvore que ficava quase em frente à casa do meu avô paterno, e eu percebi que ele olhou para mim e depois olhou em direção à casa do meu avô paterno. E da mesma forma que ele apareceu, ele sumiu. Acontece, Ana, que 2 semanas depois de ter visto aquela aparição, meu avô paterno, infelizmente, também veio a falecer. Porém, diferentemente do velório da minha avó, eu não fui vê-lo, pois prometi a mim mesmo nunca mais contemplar uma pessoa num caixão. Pode ser besteira minha, mas eu prefiro guardar lembranças delas vivas. No entanto, quem dera se tivesse acabado por aí, não é mesmo? Só que não. Algumas semanas depois de perder meu avô, minha prima, sobrinha da minha mãe, deu à luz a um bebê prematuro, uma menina, sua segunda filha que, por vontade de Deus, sobreviveu apenas por 14 dias e nem teve a oportunidade de ir para casa. Os médicos fizeram o que foi possível para manter a criança viva, mas infelizmente não foi possível. Minha prima ficou desolada. Eu não tive coragem de ir no velório nem no enterro da menina, porque não queria ver minha prima daquele jeito, apesar dela ter perguntado por mim. Pois bem, passados alguns dias fomos chamados, minha mãe, minha irmã e eu, para ajudar minha tia, irmã do meu pai, que na ocasião estava trabalhando, e saber como ela estava de saúde. Ana, seu estado era deplorável. Ela estava definhando como minha avó, porém numa velocidade assustadora. Eu tô vendo, tô tentando. É tanta gente aqui que eu tô vendo. É tia, tá? Porém, não se alimentava direito e vivia prostrada na cama. Tudo isso que lhes conto são do meu ponto de vista, como eu enxergava, pois não podia estar o tempo inteiro lá, mas fazia visitas quando podia e ajudava da mesma forma. E foi numa dessas visitas que algo um tanto curioso aconteceu. Estava eu adentrando a casa para ir até onde ela estava, quando eu pude ouvir a voz da minha avó ecoando no meu ouvido, me chamando pelo nome. Fiquei pensando se realmente tinha escutado isso ou se era apenas a minha imaginação, não sei. Mas sei que desde que meus avós morreram, estava perdendo o interesse de entrar na casa e ficando receoso dela. Porém, minha tia ainda era o único elo que me ligava a tudo aquilo. Pois bem, minha tia piorou e precisou ser internada, e lá ficou alguns dias até a sua morte. Naquele dia, me lembro como se fosse hoje, pois aquela data ficou marcada para sempre na minha história. Me recordo de ter ido para a faculdade e só fui porque tinha prova e não podia perder. Fiz o que tinha que fazer na faculdade e voltei para casa. Fui ao banheiro para tomar banho e aproveitei para orar pela minha tia. Em vão, é claro, porque eu senti dentro de mim que aquela atitude era desnecessária, pois algo dentro de mim parecia me avisar que era tarde. Foi quando eu, ainda dentro do banheiro, ouvi minha mãe me chamando e dizendo: "Sua tia acabou de falecer." Eu, mesmo já sabendo que disso dentro de mim, não queria acreditar. E me perguntei: logo hoje? Justamente no dia que estou completando o ano, minha tia veio a falecer. Que presente de aniversário! E falei isso meio irônico. Me arrumei e fui até a casa dos meus avós e mesmo no clima de tristeza, meus primos, os filhos dela, vieram me cumprimentar pelo meu dia. E que dia! Hoje em dia não faço mais questão de comemorar meu aniversário, porque em contrapeso aos meus anos de vida, minha tia completará anos de morta. Contudo, a história ainda não acabou. Meu avô materno, em meados de 2015, e já com idade avançada, veio adoecer e com isso deixou de se locomover, ficando apenas em casa. Já quase no final de sua vida, meu avô sofreu horrores, pois como não conseguia mais andar sozinho, feridas começaram a aparecer por seu corpo, bactérias que pareciam devorar sua carne. Pés, nádegas e costas eram os mais afetados, e não importava o quanto de dinheiro se gastava para o tratamento das mesmas, parecia em vão. Cada dia de vida parecia uma tortura, pois viver daquele jeito não era vida para ninguém. Tenho certeza que meu avô sofreu antes de sua morte.
mas a mesma certeza eu tenho de que seu espírito agora descansa em paz, pois dias depois de sua morte sonhei com ele. E ele estava sentado na porta de sua casa como sempre fazia, e no sonho seu rosto estava alegre e isso me deixou feliz. Espero eu que todos eles estejam bem e que Deus os tenha recebido em seus braços. Aqui termina meu relato e espero que tenham gostado. Sei que Deus faz as coisas em seu tempo e se ele decidiu que era a hora deles, ainda que assustadoramente um atrás do outro, tenho certeza de que era o melhor. Abraços. Nossa, foi rápido, hein? Muita gente rápido. Isso que o avô tinha eram escaras, né? São feridas por conta de pressão e de... Quando você fica muito no lugar, não movimenta, tem que trocar de lugar. É bem chato. Trocar, amortecer, às vezes até açúcar ajuda. Mas é complicado, é triste, né? Mas tudo a seu tempo. Vamos voltar aqui ao superchat. O símbolo maçom. Olá, Ana, meu nome é Fulana e hoje vou contar um relato que aconteceu em maio de 2022 e me arrepio só de lembrar. Eu sou de uma cidade no interior e precisei ir para a capital do meu estado para realizar alguns exames médicos. O centro da cidade é enorme, cheio de prédios e áreas hospitalares. Área de gente com certo poder na sociedade. Fiz tudo o que precisava e peguei um engarrafamento na volta para casa. No tédio, comecei a reparar os prédios ao redor e vi um símbolo maçônico em um dos tais hospitais e na praça próximo a ele. Eu não tirava os olhos daquele símbolo, fiquei vidrada, pois me chamou a atenção, algo tão explícito assim. O ônibus logo arrancou e não tirei aquilo da cabeça. Contei para o meu namorado o ocorrido, ele não deu muita bola e logo fomos dormir. No meio da madrugada acordei desesperada. Eu tive um pesadelo em que um homem me olhava fixamente dizendo 3. Nosso número é 3. Tudo o que fazemos gira em torno do 3. 3 é o nosso número. 3, 3, 3. Ele repetiu essas frases de forma acelerada, como quando vemos um vídeo em velocidade 2 vezes, sabe? Acordei desesperada, contei para o meu namorado o sonho e fomos pesquisar. Acontece que o número 3 é um importante símbolo para a maçonaria. Está presente em tudo. O triângulo, que tem 3 lados, a geometria, para eles é o símbolo da perfeição. Enfim, o detalhe é que eu não sabia sobre isso. Eu não entendo nada de numerologia, muito menos de cultos secretos. O que sei de maçonaria é o básico que ouvimos da boca do povo. Eu não fazia ideia desse tal número 3. Até hoje fico assustada com isso. Como minha mente deduziu isso sobre o 3, se nunca ouvi falar disso? De onde saiu esse pesadelo? Interessante, sim, o 3, ele é um número bem, como que eu posso dizer, simbólico, não sei, poderoso. Ele está presente não só na maçonaria, mas tem a Trindade, tem tudo isso, né? A Santíssima Trindade, o número 3. E o estranho de tudo isso, não, tem hospitais que são patrocinados por maçons, muitas coisas, entradas de cidade que você vai ver o símbolo da maçonaria, praças, tem muito sim por aí. Mas o estranho disso tudo foi, após ela ficar intrigada, né, pensando a respeito dos símbolos que ela viu ali, ter esse sonho, né, com esse homem olhando para ela e falando isso daí, 3, o nosso número é 3, tudo que fazemos gira em torno do 3, 3 é o nosso número, 3, 3, ele falando rápido isso, assim, repetindo isso. Estranho, né? Bom, tá aí, então, é o número 3.
E aí, assombrados, tudo bem? Eu tô passando aqui para deixar um recado com vocês de que a caixa assombrada do mês de dezembro já está disponível na loja e a caixa Varginha. Como vocês podem ver, ainda não tá bem legal para gravar os relatos, mas logo logo eu volto. Mas eu quero mostrar para vocês alguns dos itens que vem na caixa Varginha no mês de dezembro. O primeiro é essa linda réplica, né, do ET de Varginha. É numerado e exclusivo também. Muito lindo, pintura muito 10. Olha aqui, você vai receber esta estatueta, também um negócio de pendurar coisa aqui, ó, pendurar guardanapo, pendurar ó, o que você quiser aqui, ó. Você fixa na parede e você tem o ET de Varginha para pendurar suas coisinhas. Sim, olha aqui este. E também uma camiseta, igual eu tô vestindo aqui, ó, com a data aqui do acontecido, do avistamento do ET em Varginha, 20 de janeiro de 1996. Quem aí já era nascido? Aqui, ó. E brilha no escuro também, viu? Então você vai receber essa camiseta, vai receber a estatueta, vai receber um gancho, né? Gancho aqui para você pendurar suas coisinhas, ó. E mais coisas, é claro, tem a receita, vai ter uma coisinha gostosa para comer, né? Sempre vai uma coisinha de comer. Então, garanta a sua caixa, ok? Você pode comprar de forma avulsa ou assinar. Você tem até dia 10 para assinar, ok? Clica no link aqui e garante a sua caixa Varginha, beleza? Olá, Ana, tudo 40 dias de sofrimento, tá? Olá, Ana, tudo bem? Esse relato que irei contar aconteceu comigo quando eu tinha meus 20 anos. É uma moça, tá? E foi os 40 dias mais assustadores que eu tive que conviver. Bom, vamos logo ao assunto. Em 2007, minha prima ganhou sua primeira filha. E pelo fato dela e o esposo morarem em uma kitnet, eles decidiram comprar e se mudar para uma casa maior, onde poderiam criar a filha com mais conforto. O marido da minha prima trabalhava na época como vigia noturno em uma indústria de grande porte. Trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã. E devido ao trabalho dele, e eu ser a única da família que ainda não tinha filhos, a minha prima me pediu para passar uns dias com ela ajudando a cuidar da casa e do bebê. Aceitei, claro. Deixa eu só dar um tempinho aqui, gente. Eu queria colocar o... aqui do meu lado, que eu esqueci. Aqui, ó. Muito bem. Pronto, coloquei. Bom, aceitei, claro. Eu acabei de tirar o negócio da tela. Chamou para ajudar a cuidar do bebê e da casa, aceitei, claro. Minha prima e o marido dela haviam se mudado para aquela casa apenas 3 dias. Primeiro dia, levou os móveis. Segundo dia, arrumou tudo. E no terceiro dia, entraram para morar. E logo no primeiro dia, minha prima iria dormir lá sozinha com um bebê recém-nascido. E se não fosse eu para lhe fazer companhia... Ela iria dormir sozinha com o filho recém-nascido se não fosse eu para fazer companhia. Tudo correu bem no primeiro dia. E eu, que sou médium, não notei nada de errado na casa. Porém, na manhã do dia seguinte, notei que, ao pôr a mesa do café da manhã... A mesa que estava encostada na parede estava a 1 palmo de distância. Mas deixei passar. Achei que o marido da minha prima tinha feito isso antes de trabalhar. Enquanto arrumava a mesa, o marido da minha prima chegou do trabalho. Tomou um banho, o café da manhã... ele chegava às 7 da manhã, verdade. Tomou um banho, o café da manhã e foi se deitar. 5 minutos depois que ele foi se deitar, a minha prima acordou, me desejou um bom dia e foi escovar os dentes. Estava sentada à mesa tomando café quando de repente ouvi alguém bater na porta. E assim que ouvi as batidas, me arrepiei dos pés à cabeça.
e um calafrio percorreu toda a minha espinha. Levantei e, enquanto estava indo até a porta, ao chegar em frente à porta do banheiro, minha prima saiu e me perguntou o que foi. E eu falei: alguém bateu na porta. Quando minha prima deu uns passos para abrir a porta, eu a alertei: não abra, é melhor não abrir. Minha prima, cética como sempre, não me deu ouvidos e abriu a porta. Ao abri-la, entrou um vento gelado e com um cheiro muito forte de carniça. Mas do mesmo jeito que entrou o vento e o cheiro, sumiram. Fui correndo até a porta e a fechei. Quando virei para olhar a minha prima, fui correndo até a porta e a fechei. Quando virei para olhar para minha prima, ouvimos o bebê dela chorar. E fomos correndo até o quarto do bebê e vimos uma cena surreal e assustadora. O bebê, recém-nascido da minha prima, estava de pé. Eu juro, Ana, ele estava em pé, com as perninhas juntas e os bracinhos apertados. Em posição de... E os bracinhos apertados ou abertos, então? Estava com as perninhas juntas e os bracinhos abertos, eu acho, em posição de crucificação. Então, os braços abertos. Misericórdia. O bebê chorava, e quanto mais ele chorava, mais estridente saía o som de seu choro. Minha prima e eu entramos em desespero. Quando minha prima correu para tentar pegar o seu bebê, ele bateu de frente com uma parede invisível. Ela bateu de frente com uma parede invisível. Eu comecei a orar o Pai Nosso e o Salmo 91 em voz alta, até que em um certo momento o marido da minha prima apareceu no quarto, ainda dormindo, e foi se aproximando aos poucos do berço do bebê. E enquanto ele se aproximava, o bebê foi ficando com o corpo molinho. O choro acabou e ele voltou a dormir. O marido da minha prima passou a mão na cabeça do filho e pronunciou: agora tá tudo bem. Durma, meu anjo. Durma bem, meu anjo. E ainda dormindo, voltou pro quarto e deitou na cama. Ah, o cara veio dormindo. Tipo sonâmbulo, assim. Tá. E ainda dormindo, voltou pra cama, voltou pro quarto e deitou na cama. Quando ele acordou às 2 da tarde, esperamos ele comentar alguma coisa. Mas como ele não falou nada, em nada nós comentamos. 2 dias depois, nada de estranho voltou a acontecer. Mas como dizem, a alegria de pobre dura pouco. Certa noite, eu e minha prima estávamos sentadas na sala assistindo filme. O bebê da minha prima estava no carrinho dormindo, distraídas assistindo o filme, quando de repente passou uma brisa gelada em meu rosto e um cheiro forte e familiar de carniça pairou no ar. Olhei para minha prima, mas ela não tinha notado nada e continuava assistindo o filme. Segundos depois de olhar para minha prima, olhei na direção de onde deveria estar o carrinho do bebê, mas ele tinha desaparecido. Gritei o nome do filho da minha prima, assustando ela, que também reparou o desaparecimento do carrinho. Com meu grito, o bebê acordou e começamos a ouvir ele chorar. E eu juro por Deus, Ana, o carrinho do bebê estava encostado no teto da casa. O desespero foi total... Meu Deus. Até me arrepiei, que misericórdia. Estava no teto da casa. O desespero foi total. Do teto ao chão devia ter uns 3 metros de altura. Uma queda dessa altura com certeza seria fatal para um bebê recém-nascido. Minha prima gritava e chorava desesperada e eu comecei a orar novamente a oração do Pai Nosso. E quando eu cheguei no Amém, o carrinho desceu rápido do teto, mas assim que ia bater no chão com força, a velocidade reduziu e ele encostou com leveza no chão da casa. Minha prima pegou seu filho no colo e, chorando, o abraçava enquanto ele ainda chorava. Fui na cozinha e fiz um chá de camomila para nós 3. Depois de ambos já calmos,
Depois de calmos, fomos para a cama, mas foi difícil dormir. Na manhã seguinte, acordei como sempre, às 8 da manhã, e dessa vez o esposo da minha prima já havia chegado. Dei bom dia a ele e fui direto para o banheiro. Preparei o café da manhã e às 8h40 da manhã minha prima acordou. Deu bom dia ao marido e disse que precisava conversar um assunto sério com ele antes dele ir se deitar. Depois de contar para ele os 2 acontecimentos noturnos, tivemos como resposta sua descrença e ceticidade. Disse ele que isso era coisa da nossa cabeça, que era porque estávamos numa casa nova e que era porque estávamos tão assustadas e era para orarmos antes de dormir. E foi se deitar, depois de dar um beijo na testa do seu filho. Minha prima e eu estávamos preocupadas e assustadas, e como da outra vez, ficou mais 2 dias sem nenhum incidente. 2 dias depois, de pura tranquilidade, era por volta das 11 da manhã, e eu estava preparando o almoço, enquanto minha prima dava de mamar ao filho, quando eu ouvi 2 batidas na porta e a campainha sendo tocada. Olhei no olho mágico e tinha uma senhora parada na porta. Abri a porta e dei um bom dia, e a senhora, que me respondeu com a voz rouca, embargada e esganiçada de um jeito bravo: "O que tá fazendo aqui? Essa é minha casa, invasoras, suas não vou falar aqui, mas suas vagabundas. Eu vou chamar a polícia. Saiam da minha casa agora mesmo. E eu vou chamar a polícia." A senhora, de uns 70 anos, usava uma daquelas camisolas de idosas e tinha um coque largo na cabeça. A senhora deu meia volta e assim se deu uns 5 minutos. Não, da onde você leu minuto, Ana? A senhora deu meia volta e assim deu uns 5 passos cansados. Deu uns 5 passos cansados, ela simplesmente sumiu diante dos meus olhos. Depois de uns 5 passos que ela deu cansados, sumiu diante dos olhos. Fiquei parada, incrédula, por uns minutos, quando ouvi minha prima me chamando: "Ô garoto, o arroz tá queimando." Aí eu saí do meu transe, assustada, e voltei correndo para a cozinha, onde encontrei um arroz de tinta de lula na panela. Aquele arroz chique no MasterChef. O arroz estava todo preto. Queimou. Joguei o arroz com panela e tudo fora. Fui até a geladeira pegar mais alho, abri a geladeira e assim que botei a mão dentro para pegar o pote, eu senti o meu braço ser puxado para fora da geladeira e em questão de segundos a porta fechou com muita força. Com o coração aos pulos, saí de perto da geladeira e encostei na parede. Foi então que comecei a ouvir risos macabros e olhei na direção de onde os sorrisos vinham, e parada na porta da sala estava a mesma mulher que eu atendi na porta. E depois de alguns segundos ela foi se dissipando no ar. Liguei para o chefe do centro espírita que eu frequento e conversei com ele sobre o que estava acontecendo na casa. Depois de umas horas de conversa, ele ficou de ir até lá no dia seguinte. Minha prima acordou o marido, que estava dormindo, e então fomos almoçar fora, já que cozinhar sem nenhuma lesão estava fora de cogitação. Não estava a fim de quebrar o meu braço. Voltamos para casa às 5 da tarde e às 6 da tarde o esposo da minha amiga foi trabalhar. Os dias que eu passei lá na casa da minha prima foi assim: um dia com um incidente, 2 dias não. Já passados 20 dias de terror e desespero dentro da casa, desespero dentro da casa, minha prima já estava começando a definhar. Não estava querendo comer, não dormia há mais de 2 semanas e seu leite, que antes era abundante, acabou por secar.
e o bebê teve que passar a beber leite tipo em pó. O chefe do centro espírita já tinha ido lá 3 vezes, mas três vezes, mas todas as vezes que ele foi, não sentia absolutamente nada. Era como se a casa fosse perfeita. O marido da minha prima continuava cético, pois as coisas só aconteciam à noite e era o horário que ele estava trabalhando. E ele achava que tudo que a minha prima e eu falávamos para ele era imaginação nossa e que minha prima estava com depressão pós-parto. Mesmo eu tentando pôr na cabeça dele que depressão pós-parto é nos primeiros dias depois do parto, né? No 25º dia lá, depois de 2 dias de tranquilidade, minha prima, que já havia se recuperado um pouquinho, o bebê estava deitado no berço, brincando com um chocalho, enquanto minha prima estava guardando as roupinhas do bebê dentro da cômoda. Eu estava tomando banho e foi quando, um certo momento, ouvi minha prima gritando e um baque alto. Corri para ver o que tinha acontecido e minha prima estava deitada no chão com a cômoda sobre ela. Minha prima disse que estava abaixada, colocando as calças dobradas dentro da última gaveta, quando de repente a cômoda virou com tudo em cima dela. Fui até a rua e pedi ajuda de um vizinho para levantar a cômoda. Notei que ao entrar na casa, o vizinho se deu uma benzida discreta, depois de ajudar a verificar que a minha prima estava bem. Bom, levei ele até o portão e agradeci. Depois de verificar que a minha prima estava bem, levei ele até o portão e agradeci. Quando ele estava no portão da casa dele, eu perguntei: o que aconteceu nessa casa? Reparei que você fez o sinal da cruz antes de entrar. E a resposta foi: olha, eu não moraria nesta casa depois de tudo que já aconteceu dentro dela. Não contaram nada para vocês o que aconteceu nessa casa antes de vocês comprarem? Bom, é óbvio que não. Só de olhar para sua cara eu percebi que não. Olha, hoje estou com 40 anos e desde que eu era criança eu ouço histórias do que aconteceu e acontece nesta casa até hoje. Ninguém entrou nessa casa para morar e passou de um ano. Ninguém entrou nessa casa para morar e passou de um ano nela. O máximo que aguentam ficar nessa casa foi 1 ano, no máximo. Essa casa tem 150 anos e em todos esses anos já morreram 12 pessoas dentro dessa casa e cada morte foi uma pior do que a outra, desde morte por infarto até o esquartejamento de uma família inteira. E por que nenhuma dessas mortes saiu nos jornais? Porque essa casa é dada como patrimônio da cidade. Essa casa foi de um dos homens mais ricos da cidade, que foi o primeiro a morrer nessa casa. E o valor das vendas são tão barato porque ninguém fica. O valor da venda, o aluguel, sei lá, é tão barato porque ninguém fica. E um conselho para vocês é: saiam dessa casa o mais rápido possível. O mal mora nessa casa. Bom, depois de me contar sobre isso, eu dei meia volta. Quando estava para entrar pelo portão, ele disse: sabe como chamam essa casa? A casa do diabo. Não mencionei isso com a minha prima, mas decidi esperar o marido dela chegar e quando ele chegou em casa, contei tudo que o vizinho havia me dito e ele novamente mostrou-se cético. Não podia culpá-lo, né? Tudo acontecia apenas à noite. No 36º dia que estávamos ainda naquela casa, era um sábado, e o patrão do marido da minha prima ligou às 5 da manhã, avisando que tinha entregado a indústria e que ia fazer a transferência da sua indústria para outro lugar. Ele não estava sendo demitido, mas que ele poderia ficar 5 dias em casa até toda a transferência ser concluída. No segundo dia em que ele estava em casa, ele resolveu ajeitar o quintal da casa. A grama estava alta e tal, e como a estação estava em pleno outono, tinha muitas folhas pelo chão. Foi então que ele presenciou e experimentou algo assustador.
e em plena luz do dia. Agora é o relato dele. Ele disse que estava juntando as folhas do quintal quando começou a ouvir alguém chorando e dizendo desesperado: "Não, por favor, não faça isso!" E então um breve grito, seguido de um som meio metálico. Ficou parado em choque, sem saber o que fazer, quando ouviu um novo choro, e esse de uma criança, e em seguida o som metálico. Até que certo momento ele viu uma mulher passar correndo, chorando, pedindo socorro, e atrás dela ia um homem com um machado na mão. E assim que o homem deu uma machadada no pescoço da mulher, ambos sumiram no mesmo tempo. Depois de se recuperar do choque, ele entrou correndo dentro de casa, mandou todas nós arrumar as malas e só voltamos no outro dia, já com um caminhão para pegar os móveis. A casa está abandonada. Ela ainda é da minha prima. Ela não quer pôr à venda. Hoje estou com 32 anos, a minha prima com 46 e o marido dela está com 50 anos. Desde o dia que saímos de lá, nunca mais retornamos. A casa hoje tem quase 300 anos? Beijos, Ana, obrigado por ler meu relato. Bom, descobri depois que essa senhora que eu vi bater na porta lá era uma ex-moradora da casa que matou o marido depois de descobrir que ele estava tendo um caso com a irmã caçula dela, de 21 anos. O marido está com a irmã dela até hoje. Peraí, tá... Descobri depois que essa senhora era uma ex-moradora da casa que matou o marido. Mas se ela matou, como que o marido tá com a irmã até hoje? Agora eu não entendi nada, hein? Mas como que a casa tinha 150 anos e agora tem quase 300? Não passou tantos anos assim. Me explique isso. Enfim, loucura, hein? Tenso. Tive a minha vida roubada por uma amarração. Olá, Ana, sou fã do seu canal e todos os dias eu coloco para ouvir os relatos enquanto vou fazendo as coisas do meu dia a dia. Tenho amigos que assistem esse canal, inclusive uma grande amiga minha sabe que estou escrevendo esse relato que eu preferia que nunca tivesse acontecido. Vou tentar ser o mais breve possível sem tirar a qualidade do entendimento dos fatos. Todos os nomes já estão trocados, pode ler tranquilo. Tudo começou quando meu irmão, que tinha um namoro lindo de adolescência de 5 anos, trocou a namorada por uma maledite. Sabe aqueles namoros perfeitos de adolescência que continua na vida adulta? Pois bem, ninguém imaginava que isso ia acontecer. Na época, todo mundo ficou chocado. Inclusive eu e o meu namorado de época, que vou chamar de Beto. Meus pais ficaram sem entender nada. Os parentes, a sogra do meu irmão, ficou pé da vida. A menina ficou muito triste, porque o meu irmão estava de cabeça virada e decidido. Meu irmão nunca saiu de casa e de repente ele foi morar com outra. Meu irmão não tinha necessidade disso, porque aqui em casa, naquela época, era até de boa. A maledite precisava do meu irmão. Ela era do interior e saiu de lá em busca de trabalho na cidade grande junto com o seu irmão mais novo, que vou chamar de Maledito. Naquela época em que tudo aconteceu, eu estava inocente. Tudo isso que eu estou relatando, eu vim a saber depois de descobrir tudo e ligar as peças. Ela e o irmão vieram do interior morar com um tio deles. Esse tio tinha uma esposa. Esse tio arranjou emprego, deu casa, comida e roupa lavada. E ela roubava o tio.
e jogava a esposa do tio contra ele, causando desentendimentos constantes que antes não existiam. A mulher do tio dela acabou se separando por não aguentar a pressão. E essa esposa do tio da Maledite me contou que ela era cínica e que quando contavam as coisas que a Maledite fazia, o tio não acreditava e acabava brigando com a esposa. A tia da Maledite me contou vários episódios de roubos e mentiras, até que ela encontrou... Ai, gente, pernilongo. Até que ela encontrou o trouxa do meu irmão e fez a cabeça dele para morar junto. Ele conheceu ela em uma loja de departamentos que trabalhavam juntos. E foi tudo muito rápido e tudo muito instantâneo. Essa parte é crucial para o entendimento da história. Sabendo disso, vamos por onde começa o meu sofrimento. Nessa época, eu namorava com o Beto. Meu namoro era incrível. Eu me sentia completa com ele. A gente brigava, é claro, mas eu não conseguia ficar muito tempo longe. Um completava o pensamento do outro. A gente se conheceu no ensino médio. Na época eu tinha 15 e ele 16. A gente era tipo o casal malhação, sabe? Na época tínhamos um estilo parecido, enfim. Depois de uma traição do Beto, eu terminei com ele. E dei o troco com um gaúcho gatíssimo da nossa escola. Ele ficou pé da vida, mas acabamos voltando e fazendo as pazes. Nessa época, meu irmão já estava morando com a Maledite e ela se fazia de amiguinha. E meu irmão fazia propaganda minha pro Maledito, que só tinha me visto por fotos, mas sempre que meu irmão trazia a Maledite e o Maledito, eu e o Beto saíamos, porque o Beto tinha ciúmes e dizia que o Maledito estava procurando onda comigo. Eu não levei muita fé, porque o Beto sempre foi ciumento e controlador. E todo mundo para ele estava afim de mim. Passado a crise de relacionamento com o Beto, estava tudo muito bem, até que tivemos uma briga novamente. E eu disse que se ele fosse embora, não voltasse, nunca mais. E assim aconteceu. Lógico que eu sabia que ele ia voltar, porque a gente se amava. Ele era o meu amor verdadeiro. Depois disso, tudo na minha vida fica confuso e nublado. Nada faz sentido. Beto não me procurava, eu não dava o braço a torcer, e meu irmão insistia para eu falar com o Maledito pelo MSN. Na época, eu não queria, eu estava ocupada falando com os meus amigos, falava que eu não queria, mas de tanto meu irmão insistir, eu acabei falando para ser educada. Ele tentava me agradar, tentava inventar assunto, mas eu não dava a mínima. Eu estava triste ainda pelo Beto não ter dado sinal de vida. Depois de tantos meses tentando ser meu amigo, eu acabei aceitando encontrar com ele na amizade mesmo. E ele tentou me beijar. Mas eu deixei bem claro que ainda estava bem recente o meu término e que talvez nem tivesse acabado, porque na verdade a gente nem tinha colocado um ponto final. Só sei que de repente eu esqueci o Beto e estava perdidamente apaixonada pelo Maledito, fazendo e passando por coisas que eu nunca passei nem fiz por ninguém. Ele era um pé duro e Beto sempre me tratou como uma princesa, uma filha. E esse Maledito me fazia passar vergonha, como várias vezes ele saía nas minhas custas, completamente diferente do que eu estava acostumada. Eu não queria estar com ele, mas ao mesmo tempo eu queria. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu me tornei outra pessoa completamente diferente. Alguns meses depois de assumir o namoro com o Maledito, o Beto sofreu um acidente de moto e eu fui incapaz de visitá-lo. Ele não existia para mim. Eu estava completamente cega. Eu não estava em mim naquele momento. Um mês depois disso, no São João, o Maledito me convidou para conhecer a família dele no interior, e assim eu fiz. Quando cheguei no quarto da mãe dele, estava cheio de imagens que eu não conhecia, de entidades e tal. E não sei quais exatamente, porque eu não conheço, mas tinham muitas imagens, tinha até uma cobra verde em um pires e um punhal.
Quando eu perguntei a ele o que era aquilo, ele disse que era coisa da mãe dele, mas que ele não tinha nada a ver. Eu não ligo para religião, Ana. Na verdade, eu nem tenho uma. Simplesmente acredito em Deus. Naquela noite, dormimos no quarto da mãe dele e eu tive um pesadelo. Eu tentei chamar ele, mas tinha algo me sufocando, era algo estranho. Parecia que eu ia morrer. Hoje eu sei que aquilo foi uma das minhas primeiras crises de síndrome do pânico. Quando eu voltei de viagem, a mãe dele me deu uma cobra de lembrança. E eu, idiota, adorei. Coloquei aqui em casa, em um pires. Eu estava completamente cega e sem juízo nenhum. Depois disso, minha vida foi decaindo, sempre de mal a pior. Eu era linda, cheia de autoestima e comecei a me achar feia, comecei a me dar mal no trabalho, comecei a ter depressão, pesadelo, síndrome do pânico, medo, angústia. Tinha sempre o mesmo pesadelo, que algo estava me perseguindo, querendo me pegar. Eu gritava de noite. Meu rosto, que era liso, começou a encher de espinha. Meu cabelo, que era longo, deu corte químico e caiu. Eu, que pesava 58 quilos, com 1,73 de altura, fui pesar 70 quilos, cheia de gordura localizada. Com medo de sair, nem minha melhor amiga estava me reconhecendo. E foi a primeira pessoa que me questionou se eu não estava com sintomas de amarração. Aí a gente começou a pesquisar e eu comecei a perceber que fazia sentido. Nisso eu já estava com o maledito 2 anos. Toda vez que eu tentava contato com o Beto, algo dava errado. A gente não conseguia se encontrar, eu sentia um vazio, era como se eu vivesse uma vida que não era minha. Era estranho, perturbador. Eu não conseguia terminar com o maledito. Coisas estranhas aconteciam. A maledite infernizava minha vida e da minha família, roubava minhas coisas. Meu irmão não acreditava. Parecia a órfã, sabe? Se fazia de boa moça, mas era uma peste. Depois de 2 anos nesse sofrimento, o maledito ficou doente, muito mal mesmo. Ninguém sabia o que ele tinha. Tuberculose, AIDS, câncer, tudo foi cogitado, mas nada era descoberto. Maledito ficou seco, a ponto de morrer. Ele morreu? Não, a ponto de morrer. Ele tomava banho de pipoca. Usava umas correntes. É da religião, acho dele. Usava umas correntes. Disse que o ser que usava palhas estava cobrando ele. O ser que usava palhas estava cobrando ele. Não sei o nome. Dizia que a culpa era minha. Mas eu ficava com ele e mesmo no leito de um hospital, maledito me tratava mal. Parecia que tinha raiva de mim agora. E eu não entendia. Eu só sabia que aquele não era o meu lugar. Maledito, depois que recebeu alta, abriu o jogo e disse que era da mesma religião que a mãe dele, que essa era a religião dele também, e que ia me recompensar, que poderíamos começar de novo. Mas naquela altura, todo mundo da minha família e os meus amigos já sabiam que eu só estava esperando a recuperação dele para eu terminar. Inclusive, meu pai queria que eu fosse num amigo dele, que o filho era pai de santo, para poder desfazer essa amarração. Estava todo mundo convencido que tudo aquilo não era normal. Quando eu terminei com o maledito, ele não aceitou e disse que eu era preconceituosa, que eu estava terminando com ele por causa da religião. E eu disse a ele que eu nunca gostei dele e que aquilo nunca era para ter acontecido, que para mim ele era só o cunhado do meu irmão e nunca deveria ter passado disso. Depois que terminei com o maledito, ele foi embora da casa do meu irmão, foi morar com outra irmã dele. Na época, ele morava com meu irmão e com a sua irmã maledite. Aí, quando meu irmão foi arrumar o guarda-roupas do maledito, encontrou uma caixa de madeira antiga e quando ele abriu, encontrou um pedaço de cabelo meu, uma foto minha e do maledito e vários colares em volta.
Meu irmão jogou tudo fora. Depois disso, me livrei do maledito e até hoje não sei o que ele teve. Eu fiquei triste porque sinto que a minha vida amorosa foi roubada e agora eu tenho que conviver com a dor de não ter o Beto comigo, sabendo que ele sim foi o grande amor da minha vida. Em janeiro de 2019, depois de 8 anos, liguei para o Beto e pedi para vê-lo, mas infelizmente ou felizmente, ele já tinha seguido o rumo e não sentia mais o mesmo. E eu sempre vou ficar com esse vazio, tendo a certeza que o maledito roubou a minha vida amorosa. Meu irmão conseguiu largar a maledite, mas eles tiveram um filho, que hoje tem 5 anos. Eu e o maledito temos um vínculo de sangue para sempre agora. Obrigado por ler, um grande beijo. Um beijo para você. Tem um vínculo de sangue porque, né, o sangue da irmã dele está junto com o sangue do seu irmão. Seria isso? Mas é certeza, ele... Bom, tinha uma foto dela com coisa na... Foi mesmo? É, muito esquisito, né? É o mesmo sentimento de um outro rapaz que também mandou um relato dizendo que ele não gostava da moça. Ele não queria ir, mas ele, quando percebia, já estava lá e ele ia. E ele... era uma coisa assim... Que nem ela falou, queria e não queria. Vamos ler mais relatos. Mais um relato curto aqui para nós. Entidades são reais. Olá, me chamo Fulana, mas você pode me chamar de Fulana. Sou do Espírito Santo e vim contar um pouco da minha história. Conheci o canal há pouco tempo e estou adorando acompanhar os relatos. E podem acreditar, entidades são reais. Esse relato que vou contar começou muito cedo, desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Minha mãe é evangélica e na época dos fatos o meu pai ainda não tinha se convertido. Durante a gravidez da minha mãe, o meu pai era possuído por alguma coisa e avançava para cima dela. E o alvo era sempre a barriga dela. Minha mãe só conseguia fazer parar se a luz estivesse acesa. Minha mãe só conseguia fazer fazê-lo parar, fazer parar, se a luz estivesse acesa. Até hoje nunca entendemos o porquê. O tempo passou e minha mãe fez muita campanha para livrar o meu pai daquela entidade. Por fim, ele conseguiu se livrar, mas o pior ainda estava por vir. Minha mãe teve uma revelação na igreja que tinham feito um trabalho para nossa família. Minha mãe sempre ficou vigilante e sempre ficou em oração. Eu cresci e quando eu tinha aproximadamente 4 anos, uma entidade começou a me perseguir. Essa entidade me dava rasteira e eu sempre ficava com os joelhos machucados. Gente, dava rasteira para cair mesmo? Caía assim do nada mesmo? Caía de joelho? Os meus joelhos ficavam sempre machucados e quando minha mãe perguntava o que tinha acontecido, eu respondia que era uma vovó. Essa entidade tinha uma aparência física de uma velha e essa velha me perseguia até dentro da igreja. Minha mãe fez muita campanha para essa velha desaparecer. Eu via ela até nas campanhas. O tempo passou e conseguimos nos livrar dessa entidade. Um tempo depois, quando eu completei 16 anos, minha mãe e minha avó estavam no banheiro e eu vi a entidade atrás da minha avó. Posso descrevê-la. Ela tinha 1,60 m mais ou menos de altura, cabelos curtos e brancos, a cor da pele dela era parda e o rosto eu não consegui ver direito. Ela lembrava muito a minha avó paterna. Quando eu a vi, eu caí de joelhos no chão e fechei os olhos e falei com a minha mãe que ela estava ali. Minha mãe, mais uma vez, entrou em oração. Convidou uma mulher de oração de um outro estado que estava de visita na casa de parentes e essa mulher entrou e olhou todos os cômodos da minha casa e parou no banheiro. E ela disse: uma coisa
Aí ela disse uma coisa que surpreendeu a todos. Ela disse assim: dentro desse banheiro, sua filha viu uma velha. E é a mesma velha que dava rasteira nela quando ela era criança. Todo mundo ficou espantado porque não tínhamos contado isso a ela. Ela disse que Deus mostrou a ela uma boneca. Descreveu a boneca, uma boneca vermelha. E a gente não lembrava de boneca nenhuma. Saímos procurando essa tal boneca e, pasmem, a gente achou ela no fundo do guarda-roupa. Era uma boneca antiga que pertenceu à minha mãe quando ela era criança. O nome da boneca é Dorminhoca. Queimaram a boneca. E desde então nunca mais recebemos visitas dessa entidade. Mas eu tenho medo do nosso banheiro até hoje. Bom, desculpa o tamanho do texto, adoro o seu canal e abraços. Um beijo pra você, muito obrigada. Foi um relato curtinho. Então, peraí, o negócio tava nessa boneca aqui. A boneca era da sua mãe desde quando ela era criança. E será que essa boneca já foi dada a ela? Trabalhada? Tipo, há muito tempo aquilo tá lá na casa? Tava lá na casa trazendo coisas, sei lá, pra família? Tudo era culpa da boneca? Quer dizer, da boneca, não de alguma coisa? Quem? Como que sua mãe conseguiu essa boneca? Quem deu pra ela essa boneca? Ou alguém teria pego a boneca dela, levado pra fazer alguma coisa na boneca e devolvido no guarda-roupa. Assim, algo que já era dela, fez um trabalho e voltou. Ou não, ou tinha alguma coisa lá que sentiu afinidade e entrou na boneca. Sabe, alguma coisa? Não sei, gente, mas acho que não, né? Tem que alguém fazer alguma coisa na boneca. Bom é que depois disso, depois que queimou a boneca, parou. E a mulher viu, né? Viu tudo, quer dizer, descreveu o que aconteceu realmente, descreveu a boneca que nem ela sabia o que tinha. Ai, bati no microfone. Nem lembrava de boneca. E acharam, é uma boneca específica, uma boneca vermelha. Interessante, né? Cadê? Beleza. Deixa eu deixar aberto mais um relatinho.